a não ser falar dessa matéria aqui, ó, que atletas mais experientes do Corinthians deixaram de comprar as ideias de Vanderlei Luxemburgo e estão insatisfeitos com o treinador. Ao contrário da situação do Vitor Pereira no passado, não há problemas de relacionamento entre Lucha e os atletas. E ele fala isso porque ano passado tinha problema de relacionamento com o Vitor Pereira, né? Mas aqui, ó, as divergências se encontram em certos métodos utilizados por Vanderlei Luxemburgo, principalmente em relação a planejamento e estratégias empregadas nos jogos. Isso daí, ó, é o Fábio Lázaro aqui que trouxe essa informação lá do Lance. Cara, polêmico, né? A gente já sempre vem trazendo essas coisas aí do Vanderlei Luxemburgo. O que você acha disso aí, Dani? Já manda bala aí. Vamos começar falando sobre esse assunto polêmico aí de Vanderlei Luxemburgo. Ei, Vanderlei. Isso tudo também começou com aquela questão da discussão entre o Mazziotti e o Luxemburgo, porque desde essa discussão, as reportagens, até o UOL disse isso, saiu na UOL, que o elenco tinha se dividido e metade estava a favor do técnico, outra metade estava a favor do preparador físico, né? E vale ressaltar também que a diretoria falou que esses desentendimentos entre os dois é algo normal, que entende que o Vanderlei Luxemburgo tem o domínio do vestiário ainda, tem os jogadores ao lado, mas aí agora sai mais essa também, falando sobre a questão também da parte tática, técnica. A gente já tinha ouvido falar também que os gringos nunca tinham visto tão pouco treinamento técnico e tático no clube, né? E, cara, assim, eu vou te falar bem a verdade, Éder, eu não sou setorista do Corinthians, eu não tô lá dentro, a gente acaba passando a informação que a gente vê e que a gente recebe, mas eu sou torcedor, eu assisto o jogo, eu gosto de ver partida, eu gosto de tentar analisar esses padrões táticos, esses padrões dentro da partida. E eu não vejo muita coisa, cara. Eu não vejo muito padrão, eu não vejo muita tática, eu não vejo muita evolução nesse quesito. Então eu começo a acreditar aí que pode ser verdade todo esse zum aí, viu? Não, a gente vê isso daí. E, cara, é estranho você falar que no relacionamento deles ali tá bem, né? Tá tudo certo, mas o cara não tá satisfeito com o treinamento, com parte física, né? Enfim, com treinamentos em geral ali, né? E a gente viu aí recentemente que até os estrangeiros aí do time, Romero, Rojas, Bruno Mendes, esses caras, a gente já sabia que eles estavam insatisfeitos ali com os métodos de trabalho, porque esses jogadores que já trabalharam na Argentina, Uruguai ali, o treino tático é muito importante lá para eles. Eles treinam muito isso. Como diria Galvão Bueno, aquele famoso toque me voe, né? Aquelas triangulações que a Argentina ali é especialista em fazer isso. Então a galera tá reclamando e agora que saiu essa notícia que não tinha como deixar de falar, mas igual você falou, até o Gilson aqui falou agora há pouco, eu não vou conseguir voltar aqui no comentário do Gilson. Ô Gilson, vai lá pro YouTube também, Gilson, pra gente conseguir ler suas mensagens todas aí. O Gilson é parceiraço nosso, lá a gente consegue dar mais atenção. Mas a gente vê isso, né, Dani? A gente vê que durante o jogo, tentando analisar, vendo as partidas, cara, quem entende um pouquinho de futebol, de tática ali, a gente não é especialista também, mas você vê que falta isso, né? Falta triangulação, falta o time estar mais encaixado, os jogadores saberem onde tem que estar ali na hora exata. E daí, com uma matéria dessa daqui, cara, atletas mais experientes do Corinthians deixaram de comprar as ideias de Vanderlei Luxemburgo e estão insatisfeitos com o treinador. As divergências se encontram em certos métodos utilizados pelo treinador, principalmente em relação a planejamento e estratégias empregadas nos jogos. Isso é uma coisa preocupante, né? Preocupante. A gente vê aí que o Corinthians é um time desorganizado em alguns fatores, não consegue armar. Somos dependentes aí de Renato Augusto e outros jogadores aí que ajudam muito isso, além do Fagner machucado, outros atletas aí também, Renato Augusto também que tá machucado agora, mas é uma coisa complicada, né? Até o Wagner tá falando aqui, ó, o Lucha falou que isso aconteceu por ele expor parte física de medalhões e a perca de espaço dos medalhões, já que ele subiu jogadores novos. Ele falou aqui, ó, na minha opinião tem um atrito, mas espero que eles coloquem o bem do clube acima do desejo. Eles e não entreguem a Sul-Americana e nós torcedores que ficamos no prejuízo.
E a Lemariac tá falando que esse clima não é bom, justamente pela instabilidade que a gente vive, né, Dani? É isso, mas eu não acho que vai ter algum problema com relação aí a entregar alguma coisa. Os jogadores, mais do que nunca, mais do que ninguém, querem também ganhar títulos, querem fazer história no clube. É um título que o Corinthians não tem ainda, mas eu vejo sim um desgaste aí por parte dos jogadores e do Vanderlei Luxemburgo. Repito de novo, não por estar lá dentro e estar vendo isso, mas pelo que passam aí e onde há fumaça há fogo. Se vem a diretoria do Corinthians e fala também que esses desentendimentos são normais, se vem o Luxemburgo e fala também em entrevista coletiva que houve desentendimento, mas que é para o bem da empresa e é para o bem da equipe, então a gente já começa a ver aí que tem fumaça, tem fogo e tem algum um desgaste aí nesse relacionamento, e a gente sabe muito bem que quando tem esse desgaste em qualquer relacionamento, qualquer relação, em qualquer coisa, fica realmente mais difícil, né? Principalmente para treinador de futebol, que tem lá diariamente uma família, eles veem mais os jogadores do que a própria família. E, enfim, cara, para mim, eu acho que a gente poderia evitar esse desgaste. Já era para ter evitado esse desgaste após a partida contra o Estudiantes. Não venho contente também com o trabalho do Luxemburgo. E, enfim, vamos terminar com esse desgaste logo aí, cara. Vai esperar o quê agora? Ser eliminado pelo Sul-Americano? Espero que não, né? É, não pode, tem que acertar isso daí. E até o Peterson aqui, um abraço pro Peterson. Peterson tá com a gente desde o começo aqui do canal, praticamente. É, Tamo junto, Peterson. E ele pegou aqui, ó, medalhões insatisfeitos porque sabem que vão embora em 2024. E o Gilson veio pro YouTube aqui porque eu pedi para ele. Tamo junto, Gilson. Se nós, torcedores, não aguentamos mais o Luxemburgo, imagina os jogadores que estão lá. E o Alexandre aqui também tá falando verdade aí pro Gilson. E Dani, é complicado. Vamos comparar um pouquinho o Vitor Pereira no passado. Vitor Pereira, o Judas Vitor Pereira, é um cara que ele criava muito atrito dentro do elenco, né? Inclusive, ele fez vários inimizades, né? Várias inimizades dentro do clube, dentro ali do elenco. Porém, na parte tática e técnica ali, ninguém reclamava dele, né? Tinha esses atritos ali, porque ele colocava os caras para correr, mas na parte tática não tinha isso. E agora, com o Vanderlei Luxemburgo é diferente, né? Pelo que tá falando a matéria do Lance. Tá falando que ninguém tem problema com o Vanderlei Luxemburgo. E, cara, eu até acho, por mais difícil, eu acho que o Luxemburgo é um cara muito difícil de se trabalhar internamente, Dani. Posso estar errado por isso, mas pela matéria que falam que ele é um cara, tá tudo certo ali a relação com os atletas, mas o problema é a parte técnica, e é totalmente diferente do que a gente via com o Vitor Pereira no ano passado, né, cara? Loucura. E daí a gente entra naquela, o que vale mais a pena? Você ter um cara igual o Vitor Pereira, que dá a parte técnica ali, faz a parte tática, deixa o time entrosado, porém que não tem um bom relacionamento com os atletas, ou ter o Luxemburgo que tem um relacionamento bom com os atletas, mas um time que não tem tática, não tem treinamento. Isso é complicado, né, cara? é compli- Eu queria que tivesse bom nos dois, né? Mas o importante é que a gente, cara, melhore isso daí. O Luxemburgo tem 10 dias, tem que tentar colocar uma parte tática nisso aí, tentar arrumar esse time, que isso a gente vê. Realmente, eu sei que tem muitos jogadores lá, Dani, que os caras se acham ali que são donos do time, os medalhões, tudo mais, mas a gente tá vendo que esses caras têm um pouquinho de razão, pouquinho não, né? Tem muita razão, porque a gente vê que o Corinthians falta triangulação, falta organização, isso daí tá na conta do Luxemburgo. Além, tem os medalhões que querem comandar o time, mas também o Luxa tem culpa nisso daí, não tem não? Tem culpa. O Amor Itaquera comentando aqui, ó. Lucha chegou até longe demais com esse time, mas ele dá lampejos de treinador ultrapassado nesses últimos jogos decisivos. Eu acho que o Lucha tem culpa, sim. Agora também é difícil também achar, tem que achar um meio termo, né? Porque assim, a gente fala do Vitor Pereira, como você disse, que tinha a parte tática, técnica, só que tinha a parte física, que era muito pesada, e os jogadores reclamavam. Aí os jogadores não estavam contentes. Aí os jogadores reclamavam de horário. Aí os jogadores reclamavam que tinha muito treino. Aí os jogadores. Então, sabe, agora com o Luxemburgo tem um paizão que daí não dá isso, não dá aquilo, não dá aquele outro. Aí o jogador reclama também. Então, sabe, é difícil também, né? Eu acho que, cara, seja lá o que tiver que ser feito, acho que os jogadores têm que respeitar
e ficar com esse zum aí querendo derrubar treinador também não gosto, viu? Apesar de estar certo ou errado, cara, cada técnico que vem reclama de uma coisa também, sabe? Eu não sei o que é melhor. O melhor é sempre ter um meio termo, algo equilibrado, mas assim, claramente os jogadores eram descontentes com o Vitor Pereira na parte física. Antes de começar a partida, a gente nunca via isso lá no campo. Os jogadores, antes de começar um jogo, ficar lá correndo, voltava do segundo tempo, ficava correndo também, indo de um lado para o outro do campo, antes de começar a partida, e tudo irritava eles, pelo que saía na imprensa aí, né? Então também é complicado, né? Mas eu concordo aí com o Amor Itaquera. Eu acho que às vezes ele tem alguns lampejos aí ultrapassados de achar que não precisa da parte tática, da parte técnica, da parte de preparação física, que o futebol é mais drible, que o futebol é alegria no pé. Sim, a gente precisa trazer. O futebol brasileiro vem perdendo muito isso, a gente precisa trazer isso de volta para o futebol brasileiro, mas a gente precisa saber também que o futebol mudou, né? Muita coisa mudou. A parte física mudou, a parte tática mudou, o futebol tá mais difícil, tá mais estudado. Hoje tem a tecnologia que ajuda os clubes, hoje tem analistas de desempenho, tem comissões técnicas estudando, tem comissão técnica estudando cada passo, cada movimentação de cada jogador. Então, assim, a gente precisa evoluir também, não adianta ficar lá para trás, né? Não tem jeito, é isso aí, Dani. E ó, o Max aqui, ó, tá falando, o Luxemburgo está ultrapassado em treinamentos, ele parou no tempo. Vagnão, esses mesmos jogadores escolheram o Lázaro pelo clima bom, e o time virou uma bagunça sem comando. Temos de pensar os dois lados. Aí eu falo, não, tem culpa dos jogadores aí também, que, cara, não tem essa de ter clima bom. Eu aqui no meu trabalho, Dani, se não tiver o chefe aqui também me enchendo o saco para algumas coisas, não vai para todos os funcionários, tem que ter cobrança assim. E daí os caras ficam acomodados nessa daí, tá errado nos dois jeitos, sabe? O Gilson aqui também tá falando como ficar feliz com o desempenho do Lucha. Luxemburgo é sorte e fé. Ale Mariac também, ó, com o Luxemburgo no comando, essas duas coisas jamais irão funcionar porque o Lucha é atrasado demais. O Gilson aqui, desculpa falar isso, mas não acredito que vai mudar alguma coisa nesses 10 dias. É complicado, cara. Tá todo mundo puto aqui, falando da falta de organização do Corinthians, tudo mais. E, cara, o que que resta pra gente aqui, né, Dani? É torcer pra dar certo isso daqui, cara. Luxemburgo não vai cair agora. Só se acontecer algum desastre aí, logo mais aí, sul-americano. Deus me livre disso. Deus quiser, tem que torcer para ele conseguir acertar esse time aí. E a gente vai apoiar o máximo que der, que essa aí é a nossa função como torcedores. Mas que uma notícia dessa deixa a gente preocupado, deixa, né, cara? E, putz, eu não sei quem deixa vazar essas coisas também, sabe? O jogador não tem que falar isso agora, sabe? Em um mês tão complicado. Enfim, cara. O Corinthians tem que. Até o Carlinhos Pipas aqui. Cadê o alemão? O alemão não tá aí, né? Tem outro Pipas aqui também. O Luxemburgo não tem esquema tático nenhum. A galera tá puta. Acho que isso é unânime. Tá todo mundo aí acha que, enfim, Luxemburgo não tem mesmo parte técnica, tática. E agora com os jogadores ali, os medalhões contra ele, que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos torcer para dar certo isso daí, Dani. O Amor em Taquera está perguntando aqui, mas e aí? Quem poderia vir então? A gente tem que lembrar também que, apesar de tudo isso que a gente vem passando agora com o Luxemburgo, ele fez um trabalho importante no Corinthians logo no início, né? A gente precisava de um cara como o Luxemburgo logo que ele chegou. E ele também não fez só besteira, assim. Apesar das derrotas iniciais, teve um tempo aí de 6, 7 partidas sem vitória, mas a gente precisava de um cara forte como ele naquele início. Aí não tô falando aqui da parte técnica dele hoje como treinador, enfim. Ele ajudou, só que agora eu acho que o prazo aí está esgotando. E quem vir, pela pergunta do Amor em Itaquera, a gente não tem muitas opções no mercado. Vem falando aí de umas revelações aí do Independente Del Valle, esqueci o nome do cara, de um técnico do América Mineiro também, ou do Goiás, que também organiza muito bem os times. Cara, eu fico com medo desses técnicos mais novos também, porque para aguentar no Corinthians, cara, você tem que ter casca grossa, você tem que ter as costas grandes também, viu? Então, nesse momento aí de indecisões, nesse momento de mudança, a gente precisando acertar o time, eu acho que eu ia no não iria tanto no duvidoso, iria num certo aí, que é um cara que eu não quero e não gostaria. Aí fiquem aí de vocês saber quem é.
Boa. Ó, eu gostei de um comentário aqui, ó, do Fábio M. Parente. Entendo a pressão do Lucha por ele estar armando o time de forma errada, mas precisamos levar em consideração que o time perdeu o Guedes e está se adaptando na formação. Boa, Fábio, obrigado aí pelo comentário. E, cara, eu vou dar um adendo aqui. Eu acho que até na época que o Roger Guedes estava aqui, Dani, o time já não era muito bem armado. Eu não sei se você pensa isso também, mas naquela época ali eu acho que já faltava triangulação, já faltava esquema tático no Corinthians. E até falando para o Fábio aqui, não estou discordando de você, viu, Fábio? Mas o Roger Guedes era um cara que ele chamava muita responsabilidade para ele. Então, era mais uma coisa que a gente mascarava esses defeitos do Luxemburgo também. Porque o Roger Guedes era um cara diferenciado, ele ia, chamava a responsa para ele e acabava decidindo. Mas eu me lembro aí de sempre a gente ter um time desorganizado, principalmente fora de casa, aí vários jogos aí que a gente viu, e seguiu isso aí, e com a saída do Roger Guedes parece que piorou um pouco mais, né, cara? Mas é isso, vida que É, segue e não tem é, jeito. é o que você falou, sabe? Eu senti até o Roger Guedes meio PU da vida, até com relação ao posicionamento dele, a função dele. O Luxemburgo também tentou alterar ele um pouco de função, o que o Vitor Pereira já tinha tentado e não tinha funcionado no passado aí não tão distante. Só que daí a gente tinha um cara que buscava mais a responsabilidade, chamava mais a responsa, voltava para buscar a bola, flutuava muito pelo meio também, abria pelas pontas, chutava no gol, era fominha, mas decidia as partidas, né? E aí às vezes errava, às vezes acertava, mas é o que você falou, com o Roger Guedes era uma coisa que acabava colocando a poeira debaixo do tapete aí também, né? Pois é. E ó, o Wagner aqui falou, ó, o Duílio na apresentação do Lucha disse que ele era o último técnico do ano. Ele não vai demitir e por ter eleições no final do ano, o treinador aí ele não vai ter um treinador que vai aceitar um contrato aí por no mínimo 2 anos. Muito bem colocado aí, o Wagner. A Beatriz aqui também, ó, o Lucha tem culpa pra caraca, mas a culpa maior é nas costas do Duílio, sem sombra de dúvidas. E o Robson Lutz aqui também, ó, tamo junto, Robson, seja bem-vindo aí à live, mano. Mas o Corinthians tem que parar com essa mania de colocar o time nas costas de um cara só. E ele falou aqui, ó, os jogadores precisam se fechar entre eles e concentrar todas as forças para tentar vencer a Sul-Americana. O que vocês acham, né? Ele tá perguntando. Eu tô 100% com você, Robson. Eu penso muito assim, cara. Eu fiz administração de empresas, né? E, cara, uma das coisas que eu mais aprendi é que problema interno na empresa, né, Dani? Você resolve internamente na empresa. Você não explana isso para todo mundo saber que tá errado. Você vai, se fecha e tenta concentrar e resolver o problema internamente, vocês ali. Até mesmo para dar uma bronca, você não vai dar uma bronca na frente de todo mundo. Isso acaba desmotivando o cara. Então, cara, é isso que falta, o Robson. Eu concordo 100% com você. O Corinthians tinha que fechar os medalhões ali que estão reclamando do Lucha. Poderiam chegar ali, ó, o Lucha, não estamos gostando disso daqui, ó. A gente acha que está faltando isso, isso, isso. Será que você não acha que vale a pena a gente tentar fazer um pouquinho mais de formação tática? Mas não, os caras vão, soltam para alguém que está internamente ali também, que tem contato de repórter e acaba vazando essas coisas e acaba deixando o clima do Corinthians cada vez pior, Dani. O que tem que vazar de informação não vaza, né? As lesões, os tempos de recuperação dos jogadores. A gente não sabia que Rafael Ramos já estava de volta, eu pelo menos não sabia. A gente não sabia da lesão do Giovani também, que não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras. Não que seja um jogador que a gente precisa, muito importante para o elenco, mas assim, são informações do clube que a gente não tem mais, infelizmente, né? A comunicação com o clube, isso não sou eu que digo, são os próprios jornalistas e repórteres que falam, né? Antigamente tinham coletivas durante a semana, uma, duas vezes por semana, para eles fazerem perguntas, e hoje diminuiu muito também essas coletivas, e eles só têm a coletiva pós-jogo para tentar descobrir tudo o que está acontecendo. E aí o que é de informação importante a gente não tem, e o que é de coisa que não pode vazar, acaba vazando, né? Pois é, Dani. Ó, até o Gilson falou aqui, ó, já disse isso uma vez. Corinthians vive dos principais jogadores.
quando não jogam, o time não rende. Ô Gilson, top aí seu comentário. E eu não sei se você viu isso ontem, e eu não tô falando aqui que eu tô apoiando Augusto Melo ou não, mas ontem o Augusto Melo tava lá no programa do Marcelinho Carioca, e eu gostei muito de um exemplo que ele disse, Dani, deixando bem claro que eu não tô apoiando ninguém, não vou falar aqui quem eu quero, mas eu quero que mude essa chapa aí. Entendedores entenderão. Mas, mas Tem a assim, ele terceira fala. via chegando, hein? Mas ele falou justamente isso, cara. Qual estrela que o Palmeiras tem hoje no clube? Ele usou ali o Palmares, tá? Desculpa por ter falado aí a palavra menor da Barra Funda, lá menor de São Paulo. E ele falou, cara, o Palmares não tem um cara que você fala, porra, esse cara é craque, que decide, igual o Renato Augusto, o Roger Guedes, a gente tinha, que a gente é dependente desse time. Mas o Palmares tem um time coletivamente muito forte. E é isso que falta pro Corinthians, né, Dani? É a gente montar um elenco forte, não com peças aí, vou contratar o Neymar, vou contratar o Modric, uns caras top, assim, um cara só, mas sim você fazer um elenco forte e fazer um elenco competitivo, cara. E daí ele falou assim aí de ter olheiros pelo campeonato sul-americanos e tentar achar essas oportunidades. Isso eu achei legal ele ter essa visão, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Dani? Alô? Oi, Alô? Tá aí? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tinha dado uma Tô aqui. cortada aqui, mas Cortou um voltou. pouquinho o seu áudio. Não, tô de volta. Não, é isso mesmo, concordo também. Acho que não tem nem o que falar aí. E vamos ver também, eu tô ansioso para saber dessa. Acho que é dia 26, né? Isso daí que vai acontecer, 26 de novembro, né? Eu acho que as eleições aí vão ser dia 26 de novembro, cara.